E vou começar com conceitos rápidos, vai passar especificamente logo para a pesquisa de campo e os resultados. Então, vou começar explicando o que é o Estado. O Estado é uma instituição organizada social e juridicamente. Ele tem um território definido, o seu governo ele é soberano e, na maioria das vezes, ele possui sua lei maior é a Constituição. E ele preserva pelo bem social e pela organização, pois ele tem um monopólio legítimo do uso da força da coerção. Mais para falar de Estado, de falar de Aristóteles, pois foi ele o primeiro a idealizar a ideia de Estado. Mas, apesar de que ele vivia nos cidades-estados, na Grécia Antiga. Ele idealizou o Estado, cidades-estados, como sendo umas comunidades políticas. O que seriam essas comunidades políticas? Elas seriam soberanas perante as outras, que em torno dessa, e também ela seria, posso explicar melhor, constituída por 3 fatores: lar, vila e comunidade, ou sociedade. Saltando, eu já passo direto para o Estado moderno. O Estado moderno ele começou durante o período absolutista e, com a história, ele veio evoluindo até chegar à sociedade moderna. Podemos dizer que o ponto crucial do Estado moderno, da sociedade moderna, foi a Revolução Industrial e sua confirmação seria o sistema capitalista. Como eu falo de Estado Democrático de Direito, no tema, eu falo que é a democracia. A democracia é um regime de governo onde o poder de tomar muitas decisões políticas está na mão dos cidadãos, do seu povo, que é a forma mais comum. Podemos dizer que a democracia ela existe em mais de um sistema, que seria o sistema presidencialista, parlamentarista, monárquico constitucional e republicano. E para essa manutenção da democracia, desse Estado Democrático de Direito, temos um papel do advogado. O advogado é um profissional liberal, bacharel em Direito e autorizado pelas instituições competentes para a manifestação do exercício do jus postulante, ou seja, ele tem o legítimo interesse a representação dos legítimos interesses das pessoas físicas ou jurídicas. Ele representa tanto entre si ou então perante o Estado. O artigo 133 da nossa Constituição Federal, de 1978, nos diz que o papel a importância do advogado para a democracia de direito, que fala assim: o advogado é indispensável na prestação da justiça, sendo inviolado por seus atos e manifestações do exercício da profissão, nos limites da lei. Ele é responsável quem organiza e coordena os advogados seria a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e ela tem o seu estatuto. E assim, exatamente com essa pesquisa, o tema dessa pesquisa, eu destaquei o artigo 7º dos direitos do advogado e destaquei mais ainda 3 primeiros incisos, que seria o inciso primeiro: exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, e o segundo, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, telefônica, telemática e eletrônica, mas com a ressalva que no inciso, desde que sejam relativas ao exercício da sua profissão, ou da advocacia. E não mais importante que os outros incisos, nem esses 2 que eu falei antes, que adentrando mais ainda para dentro do meu tema, seria o inciso 3º, que é comunicar com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos ou detidos, ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Já que eu estou falando de presídios, eu vou te explicar o que é presídio. Presídio é um estabelecimento oficial destinado à prisão de pessoas condenadas à pena de privação de liberdade. O sistema penitenciário brasileiro ele é organizado, ou pode ser chamado de sistema penitenciário brasileiro, ou sistema penitenciário federal, como está na lei, que ele foi previsto pela Lei de Execuções Penais, a Lei 7.310, em 11 de julho de 1984.
mas somente em 2006 ele entrou em vigor, porque precisou de uma reestruturação no Departamento Nacional, no Departamento Penitenciário Nacional, o DPEN. O Sistema Penitenciário Federal ele consiste na construção e manutenção dos presídios de segurança máxima do país, só temos 4, e com o objetivo de abrigar os presos de maior periculosidade para o ordenamento da segurança pública e do próprio Estado. Eu falei de Estado Democrático de Direito, penitenciária, advogado, mas não falei se o Brasil é ou não é Estado Democrático de Direito. Sim, o Brasil é um Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988, no seu artigo 1º, já nos traz que a República Federativa do Brasil, formada pela união insolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado Democrático de Direito e contém seus fundamentos: a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, administrativo e pluralismo político. E para fechar mais ainda essa ideia de que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, temos o parágrafo único do artigo 1º, dizendo que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Pois, como a grande maioria de todos os países democratas têm como sua lei maior a Constituição, onde tanto governantes e cidadãos estão abaixo dela. Eu gostaria que a banca pudesse colocar na página 34, 35, só confirmar, página 35, para a minha pesquisa, por gentileza. Eu não vou poder falar todas as perguntas, meu querido, mas eu destaquei essa, e mais 3, porque elas me deram maior repercussão na minha pesquisa, tanto para as pessoas que estavam respondendo, como durante a minha entrevista, né? Ela diz o quê? O inciso 3º do artigo 7º do Estatuto da OAB, ele nos traz o quê? Comunicar-se com seus clientes, pessoal, reservadamente, mesmo sem procuração, quando eles se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicados. Nesse sentido, um advogado pode se utilizar de tal prerrogativa para veicular informações de dentro para fora dos presídios e vice-versa, sem sofrer as punições administrativas ou penais. Como vocês podem ver aí, por favor, você olhasse, 55% diz que sim, eles podem sofrer essas punições, tanto administrativas como penais, e 26% disse que não. Como vocês podem ver, 46% dos advogados disse que sim, e o não ficou com 25% dos alunos. Não posso dizer, não sei, e também não posso dizer que os advogados são mais, não falar da experiência deles, mas também a inexperiência dos alunos. Ou então, se os alunos pensam de uma forma mais atual ou não, porque eu peguei aluno de 7º, 8º, 9º e 10º, e advogados de 5 a 10 anos, de 10 a 15, de 5 a 10 e de 10 e a mais de 10 anos. Gostaria, então, que nós fôssemos para a questão número 7, por gentileza. Fica na página 40. Onde que tem as entrevistas e as visitas dos advogados? Nos parlatórios, que seriam locais que apenas poderiam ficar advogado e seu cliente. Apesar do que, no Brasil, o parlatório ele é visto como locais de visita íntima. E os locais onde que os senhores são advogados, vocês têm mais experiência do que eu, são várias cabinezinhas com interfone, onde vocês podem falar com o seu cliente do outro lado, pelo telefone, e também tem um guarda que sempre fica de olho. Esse é um local,
sistema equivocado do que quer dizer o falatório. Então, eu coloquei os interfones dos falatórios tinha a espontaneidade da conversa entre clientes e advogados. 31 dos advogados, dos 50, responderam que sim, e 12 dos alunos disseram que não, e 26% disseram que talvez possa ter essa conversa, como que eu posso dizer, não atrapalhada, mas sim, não teria aquela parte reservada, pessoal. A questão também número 9, então vai ficar na página 42, que é, por causa dela que eu estou fazendo no trabalho, essa pesquisa, fala assim: o Ministério da Justiça e os diretores de 4 presídios federais decidiram que tanto advogados como as visitas familiares seriam monitoradas o tempo inteiro. Assim, utilizar e identificar a transmissão de mensagens de comandantes de crimes organizados para fora das unidades. Com essa atitude, as autoridades em questão feriram gravemente o Sagrado Direito, praticando assim uma violência contra a Constituição, numa atitude de se remeter aos tempos da ditadura militar. Eu diria que sim, mas 21%, 48% dos advogados disseram que não, disseram que sim, remeteria à ditadura militar, e na ditadura militar ninguém tinha que evitar nada. E os alunos também disseram que sim, que remeteria sim a uma visão da ditadura militar. A questão número 11 foi outra também que teve uma grande repercussão. Disse assim: as gravações podem ser disponibilizadas com a interpretação da justiça em jornais ou até mesmo em sites como o YouTube. 24% dos entrevistados disseram que sim, e 59% disseram que não. Por que dessa pergunta? Porque no ano de 2010, o presidente do Mato Grosso, eles tiveram uma autorização judicial para monitorar a conversa entre advogados e chefes do crime organizado lá internos. E com isso, com esse monitoramento da conversa entre eles, nos falatórios, descobriram um esquema de sequestro do presidente Lula, que era o presidente na época, e de outros membros, tanto assassinato quanto sequestro de outras pessoas politicamente importantes para o país. E ninguém se sabe dizer como esses vídeos, essas gravações, foram parar em sites como o YouTube. Eu vi, mas tiraram, não consegui baixar. Esse tema, ele saiu no ano de 2010 na revista Consulex, e logo depois saiu no jornal O Globo, também está no site do Globo, e esses são por o tema apresentar. Essa pesquisa mudou muito a minha visão do que é ser advogado e também aonde que eu queria vir para atuar. Obrigado, Ana. Eu passo a palavra para o seu Vitor, para os seus comentários. Obrigado, presidente. Boa noite, Diogo. Boa noite. Na democracia, eu posso usar um crime para punir outro? Não. Onde é que está isso no seu trabalho? Eu não coloquei. Colocou. Coloquei? Pensa, você está nervoso, calma. Lembra não? Logo após a sua citação, por que você escolheu fazer o trabalho, que foi o tema da Consulex em primeiro semestre de 2010? Sim, semestre de 2010. Não posso usar um crime para investigar outro. Depois você tem que formatar a página 12 e as de 21 a 24 do seu monografia não formatar. A fonte dela está diferente. Não sei se os professores perceberam ou se foi só na minha. As minhas questões elas são assim. Você perguntou a primeira pergunta, desculpa, acho que isso eu coloquei. O porquê eu disse que não pode ter crime para punir outro? Porque tem na conclusão o STJ
julgou um habeas corpus, dizendo que eles tiveram essa, acho que foi, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que veio isso à mão dos magistrados, dos ministros do STJ, desembargadores do STJ, que em questão desse monitoramento e tal, dos parlatórios, o que não podia, tal, apesar que foi 3 votos a 1, onde o ministro, acho que é o ministro, não lembro o nome dele agora, ele foi o único a dizer que tem outros métodos de confirmação que estão passando produtos, equipamentos, informações de dentro para fora, esses presídios. Os presídios federais, o Ministério da Justiça depende do Departamento Penitenciário Nacional, ele é responsável tanto pelos penitenciários federais como estaduais, é uma ordem executiva do Ministério da Justiça, ele emitiu uma portaria onde diz que todos irão passar por revistas eletrônicas, tanto magistrados quanto advogados, mas a revista manual, caso suspeita, eles não podem passar por revista manual, eles vão ser retirados do recinto. E os presos, eles passam por revista eletrônica para ir para o parlatório, para as visitas, e ao sair, eles passam pela revista manual. Então, o ministro disse, e eu concordo, não tem como. Por causa disso, eu coloquei no trabalho aí que não pode colocar um crime contra Estou achando que você precisa de ser ficar nervoso, você já apresentou o seu trabalho. E ainda tem os quesitos dos questionamentos do funcionário de viagem. Já respira aí, fica tranquilo. Vou te contar uma história. Ela saiu de casa, agora à tarde, aí passei em casa, na verdade, assisti um pouquinho de reportagem, fiquei sabendo que estava no Antiga Shopping, teve uma arrastão lá hoje à tarde. Aí um monte de bandido lá assaltando. E, enfim, e outra coisa que me parece que é a puta, parece que está em rebelião, estou querendo entrar em rebelião, não passando isso aqui televisão. Aí veio na cara isso aqui. Eu fiquei pensando, professor Marcos Viagem, professor Matheus e doutor Júlio, imagine se a gente trouxesse a sociedade para responder aqui, por exemplo, a pergunta, sabe assim, uma questão de ordem mesmo, né? A 10. É correta a utilização de câmeras nos parlatórios, presídios federais e estaduais? Porque os acadêmicos de direito disseram que tem, disseram que não. Os 45 dos advogados disseram que não. Os 50 investigados. Então, por maioria, prevalece o não, então é correto. Mas será que a sociedade acha? Se a gente for olhar bem, é fato que o preso, ele tem o seu preso, o acusado, ele tem o direito de resposta, o direito de defesa, isso é constitucionalmente assegurado. Só que, às vezes, eu tento me colocar no lugar da sociedade no seguinte sentido. Não sai dando, por exemplo, no final de ano, ou está até no caso que você citou, descobrimos aí, o possível sequestro do presidente Lula. Do filho do presidente. Do filho do presidente. Então, cara, são coisas assim que eu fico tão assim, passível à flexibilização de direitos constitucionais, porque, por um lado, eu penso que, cara, a sociedade já está tão massacrada, nós já vivemos tantos problemas, e será que não seria, nós estamos na hora da gente pegar o Estado democrático de direito e começar a flexibilizar, a cortar as pernas dele em alguns pontos? Não sei, assim, são só ideias, a gente trabalhando no plano das ideias. Então, assim, pergunta mesmo, não é só mesmo aquela do crime para cometer uma investigação, que você respondeu. E, assim, eu achei legal o seu trabalho, achei bem válido. Muita gente não para para pensar nisso. Nós temos dois posicionamentos que devem ser levados em conta, que é a visão do advogado, do acusado ou do criminoso, do preso, efetivamente, e a visão que não foi trabalhada no seu trabalho, mas deveria ser, mas só não ter uma questão de ordem, seria a sociedade, né? Então, assim, é muito controverso. Se a gente for parar para pensar, esse tema seu aqui, a gente discute muito. Mas eu gostei, tá de parabéns, eu gostei. Eu achei você muito nervoso, você tem uma dialética muito boa, você se expressa muito bem nas aulas, você é um aluno bom, frequente. Só que eu achei que você não precisava de ficar nervoso. Mas, não é que eu quero falar, é a única coisa que eu quero falar, de 15 minutos assim, parece que, caramba, não dá para falar. Eu sei. Presidente, eu estou satisfeito. Ok.
Ok, professor Biagi. Foi Diogo Barbosa. Mas, muita coisa que eu posso sobre o trabalho. Inicialmente, sobre o aspecto formal, eu observei muitas incorreções. Então, erro de grafia, erro de português, erro de acentuação. No item 1.1.3, eu observei que você utilizou um espaçamento diferente entre linhas. Então, o aspecto visual, aspecto técnico aqui, eu achei muito a desejar. Depois, eu observei que você cometeu uma situação atípica aqui, né? Não estou dizendo alterado, mas pelo menos diferente. A inversão, geralmente se começa com a monografia tratando da parte histórica, e aí depois você enfrenta propriamente o desenvolvimento do trabalho. Você deixou a parte histórica para o final. Aliás, a introdução não ficou legal. A introdução não ficou legal porque você já começou a introdução fazendo citação de lei, enfrentando o tempo. Quando eu terminei de ler a introdução, já deu para ter uma análise totalmente do que você ia tratar na sua monografia. Você entrou em detalhes, teceu comentários ali extremamente específicos na introdução. Então, me parece que o objetivo primeiro a ser percebido na introdução é você dar aquela pitada de curiosidade no sujeito, de você atiçar, mas sem entrar propriamente no tema. Outra coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: que mensagem você quis transmitir quando você, na introdução, você começa? Prisão é um reality show? Você quis transmitir outra situação atípica também. Começar a introdução desse jeito. O que seria um reality show? O reality show é um local fechado, onde você tem um monitoramento tanto de vídeo como de áudio. E também ele pode ser exposto para fora, para outras pessoas, como no site do YouTube. E com isso, com esse monitoramento no parlatório, se tornaria um reality show. Essa é a ideia que eu quis pegar, entendeu? Não ficou legal, eu particularmente achei assim meio inapropriado. Assim. Ficou deslocado, meio sem sentido. A prisão é um reality show, e eu imaginei que você ia responder, e aí você começou a falar de outra coisa e ficou isso surto lá no meio. No trabalho, você visa proteger os direitos do preso ou do advogado? Eu quero preservar o direito de ambos, tanto do advogado quanto do preso, mas principalmente do advogado que trabalha de forma honesta. Porque, ao meu entender, o advogado que está em não presídio para transmitir informações de quadrilhas, ele perde totalmente os pré-requisitos do advogado, as prerrogativas de advogado, seus direitos de advogado. Ele se torna um criminoso como o outro, como o próprio cliente dele. Entendi. O que acontece? Lá na página 9, no antepenúltimo parágrafo, você começa na sua introdução. Introdução, o que você trata na introdução. De onde se requer uma atitude exemplar do advogado criminalista, não se admitindo que este sirva em hipótese alguma de portador de objetos ou recados para clientes presos. Claro, né? Porque o que acontece? Ele não pode portar recados de cunho ilícito. Então, não é mandar um recado para você, desde mão nenhum isso. Muito menos que se transforme em um conselheiro espiritual ou psicológico, papel que cabe à família. Beleza, não entrando nisso não. A visita, eu acho que deve descer, eu imagino que você queira colocar deve, que é uma das correções que eu visualizei. A visita deve se limitar às questões relativas ao processo e nada mais. Quando o advogado sair dos limites, deixe de ser advogado e passa a ser criminoso como qualquer outro. O advogado virou bandido quando ele... Não, mas essa é a questão. Se ele vai com a intenção de mandar informações, ele vai como advogado, a prerrogativa de advogado. Mas se tiver suspeitas confirmadas que ele está fazendo esse trâmite de informações, esse leve trás de informações, ele passa a ser advogado, ele deixa de ser advogado, ele vira um criminoso. Pois é, e aí o que acontece?
Diante dessa fragilidade, eu observo que isso se transpôs lá para a sua pergunta. E isso, nitidamente, a gente consegue observar lá na página 35, quando você coloca lá, o terceiro comunicar-se com seus clientes, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, quando esses se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicados. Beleza, você começa a pergunta. Nesse sentido, um advogado pode utilizar-se de tal prerrogativa para veicular informações de dentro para fora das prisões e vice-versa, sem sofrer condições administrativas ou penais? Mas informações aqui extremamente genérico. Quem me garante que mas essas informações esses estudantes aqui, essas pessoas, não imaginaram no momento da pergunta que o pessoal, meu filho, como é que está o tratamento que está sendo dispensado para você lá dentro? Essas informações me parece que não tem nem um problema, não tem nenhuma ilicitude. Então eu percebo nitidamente que você quis referir a atos e textos, mas a sua pergunta aqui está extremamente genérica. Então esse é um problema que eu observei no questionário. Tem outras aqui que também a gente vai tratar daqui a pouquinho. Você quer comentar sobre isso? Não, porque eu pergunto, quando fui fazer principalmente para os alunos, e eu cheguei nas salas e perguntei, qualquer dúvida sobre as questões, eu coloquei questões bem simples, de fácil entendimento. E o tema é voltado, eu apresentei o tema, e eles, na hora, eles entenderam, que eram informações ilícitas. Se, como no caso do Dr. Vitor disse, se fosse para a sociedade, aí sim, eu tinha que colocar, escrever direitinho. Mas eu entendi que alunos do 7º, 8º, do 9º e do 10º já tem essa visão já. A gente vai confrontar isso daqui a pouquinho no outro questionário. Vamos lá para a gente seguir a sequência aqui. O monitoramento, ele afeta o princípio da ampla defesa de contraditório? Sim, porque se alguém está sendo monitorado, quem pediu o monitoramento? A parte contrária. Quem é a parte contrária? Na grande maioria das vezes, o Ministério Público. Nesse caso, que seria os presídios federais, como são presos de alta periculosidade, sim, o Ministério Público são chefes, na grande maioria são chefes de organizações criminosas. E ele teria acesso a essa conversa. Então a defesa ficaria fragilizada, não teria o que você argumentar, não teria como o advogado argumentar na defesa do seu cliente. Por mais que o advogado saiba que o seu cliente esteja errado ou não. Mas, nesse caso da ampla defesa, ficaria assim, como que eu vou poder rebater se ele já sabe tudo? Se eu vou só pegar o seguinte, juiz, excelência, está tudo aqui, está tudo gravado, ele vai ter que falar o quê? Mas eu queria saber o seguinte, essas declarações, caso seja juntado ao processo, ao segredo é considerado como uma prova ilícita, uma prova fraudada? Sim, mas com autorização da justiça. Se o monitoramento tem autorização legal, a gente vai falar o quê? O direito de conversar com um advogado reservadamente é um direito ou uma garantia? É um direito. Perfeito. Daí a gente gostaria que a gente passasse lá para a página 27. A gravação da conversa entre advogados e clientes nos relatórios dos presídios federais pode ser considerada como técnica de investigação contra criminosos de alta periculosidade? Eu acho que a pergunta tinha que parar aqui. Aí o que acontece? Você tendenciou uma resposta. Como defende juízes e promotores? Quer ver reflexo disso? Olha aqui os estudantes de direito. Poxa vida, numa pesquisa você tem que se preocupar com isso. Tem pessoas que estão inseguras e ele não quer passar uma imagem que ele não sabe nada. Poxa vida, eu fui muito para responder uma coisa que eu não sabia. Então, quando você coloca aqui como defender juízes e promotores, olha aqui, 13 estudantes de direito foram lá e responderam sim. Então, quantos advogados responderam sim? Somente um. Então, esse aqui foi um outro que eu observei uma fragilidade, uma técnica equivocada que você utilizou na pergunta. Na prática, o que você observou nesse caso? Como assim? Na pergunta, você
observou uma insegurança das pessoas, como é que se justifica que somente um advogado respondeu isso e 13 responderam como sim? Seria mais a falta de experiência, como o senhor falou. Falou que é magistrado e falou que é promotoria. Defendia. O pessoal, todo mundo já não, eles são certos. Então, eles são certos. Então você observou aí que Entendeu? foi tendenciada a pergunta. Mas foi proposital. Para a questão dos alunos, eu coloquei a mesma questionário dos dois. Por exemplo, advogados contra alunos. Eu já imaginava mais ou menos o que os advogados poderiam pensar e o que os alunos poderiam pensar. Que nem eu falei, por causa dessa, será que seria por causa de experiência, ou porque falou que é magistrado, falou que é promotoria? Não. Para poder público, eles estão certos. Entendeu? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o sigilo do advogado. Então, você teria sido lá na 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia. Comenta um pouquinho mais sobre o sigilo do advogado e as prerrogativas. Quais são os prerrogativos do advogado? Isso, em especial o que tange o sigilo da conversa entre advogado e cliente. Desculpa, eu não vou conseguir lembrar agora. Então, deixa eu só recapitular, não sei se você sabe. Quando a gente trata lá do sigilo profissional entre advogado e cliente, eu entendo que ele acaba servindo de fundamento para toda essa premissa que você está sustentando, que é a comunicabilidade nos parlatórios de forma isenta, sem agravação. De maneira que eu, pelo menos na minha visão, eu entendo que fica comprometido, em especial o direito do advogado, pelo fato de ele não ter a liberdade de ter conhecimento, pelo menos na integralidade dos fatos. Tranquilo? Matheus, estou satisfeito. Que gente, então, muito obrigado. Peço que vocês se ausentem, levando todos os seus materiais.